seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é pai e mãe, a mais um episódio, é o episódio 4 do videobook Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E a minha ideia aqui com esse videobook é estar desenvolvendo nos pais, nas mães e nos filhos uma inteligência financeira. Então, assim, esse já é o vídeo número 4, né? Então, se você está chegando agora, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E a ideia desse videobook é fazer com que os pais e as mães tenham esse interesse em conversar sobre inteligência financeira com os filhos. Então, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele começou na ideia, eu só vou introduzir essa parte aqui do livro para a gente começar já nas páginas. Esse livro foi lançado no ano de 2000 pelo autor americano Robert Kiyosaki, que ele tem origens japonesas. Mas ele nasceu no Havaí. Foi piloto de helicóptero na guerra do Vietnã, e quando ele retornou, ele se tornou um empreendedor, escrevendo o primeiro livro que deu origem à sua obra, Pai Rico, Pai Pobre, com 18 livros. E esses 18 livros já venderam 26 milhões de cópias. E a finalidade do leitor é desenvolver a sua inteligência financeira e a dos seus filhos. E ele conta a própria história. Ele tinha uns 9 anos quando começou a contar essa história. E ele fala a sorte de ter tido um pai pobre e um pai rico. Porque o pai pobre era o pai biológico dele e o pai rico era o pai do melhor amigo dele, que é o Mike. Só que esse pai pobre era um cara muito culto, tinha faculdade, se não me engano tinha mestrado. Eu até vou ler o início de novo para falar melhor na aula que vem. Esse pai pobre, ele era muito culto, muito estudioso, e só que ele não sabia administrar o dinheiro, e ele ganhava bem, ele ganhava uma grana legal por mês, só que ele não tinha uma mentalidade de rico. E o pai do Mike, o pai do melhor amigo, tinha a mentalidade de rico. Então, ele foi vendo a diferença de um e de outro. E aí, gente, a gente já leu deliciosas páginas, né? E agora, ó, a gente tá na página 37, né? Onde ele começa com a lição número 1. Então, o pai do Mike tá ensinando o Mike e o Robert a ficarem ricos. Agora, os dois meninos de 9 anos têm esse objetivo de ficar rico. E então, lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Não contei para o meu pai pobre que não estava mais sendo pago. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio ainda não entendia. Porque assim, o pai pobre achou muito ruim que o Mike estava trabalhando nas lojas, que o Robert e o Mike estavam trabalhando nas lojas do pai do Mike por 10 centavos a hora. Então eles trabalhavam tirando pó das latinhas, espanando as latinhas numas lojas de conveniência e ganhavam 10 centavos por hora. E aquilo assim, o pai pobre ficou muito chateado, né? E disse, nossa, ele tá explorando vocês, botou umas minhocas na cabeça, né, do filho, e o filho foi lá e simplesmente tirou as caras. Mas que história é essa, né? Tu está me explorando. Não, eu estou te ensinando a ser rico. Não me pediu para aprender a ser rico? E aí ele conversou e explicou um monte de coisas bem legais nos vídeos anteriores, se vocês quiserem dar uma espiada. Tem até uma playlist já no YouTube, gente, que eu montei direitinho, uma playlist Momento Leitura Mães e Pais Expert. Entrem lá. E também aqui no Instagram também tem os videobook, os anteriores, tá? Então, o Robert resolveu trabalhar sem ganhar nada. Resolveu trabalhar pelo conhecimento. Então, aí o pai do Mike estava realmente disposto a ensinar
o Robert e o Mike a se tornarem ricos. Então, durante 3 semanas, Mike e eu trabalhamos 3 horas todo sábado sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder comprar os gibis. Na 3ª semana, por volta do meio-dia, o pai rico apareceu. Ouvimos o seu caminhão chegar ao estacionamento e fazer um barulhão quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a senhora Martin com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, abriu o freezer dos sorvetes, pegou 2 picolés, pagou e chamou Mike e a mim. Vamos dar uma voltinha, moçada? Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado que alguns adultos jogavam beisebol. Sentado em uma mesa de piquenique afastada, ele deu os picolés para mim e para o Mike. Como as coisas estão indo, garotos? Ok, respondeu Mike. Concordei com ele. Aprenderam alguma coisa? Perguntou o pai rico. Mike e eu olhamos um para o outro, levantamos os ombros e balançamos a cabeça ao mesmo tempo, evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Se a aprenderem, terão uma vida de grande segurança e independência financeira. Se não aprenderem, acabarão como a senhora Martin e a maioria das pessoas que joga beisebol aqui no parque. Eles trabalham muito por um salário baixo, agarrando-se à ilusão de segurança no emprego, esperando pelas 3 semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois de 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas essas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas? Perguntei. O pai rico abriu um sorriso. A senhora Martin é como uma mãe para mim. Eu nunca seria tão cruel. Posso parecer desalmado, pois estou me esforçando para lhes mostrar um fato. Quero que expandam seus pontos de vista para enxergar algo que a maioria das pessoas não tem a felicidade de perceber, graças às suas visões limitadas. Muitas pessoas não percebem a armadilha em que caíram. Mike e eu ficamos sentados sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel, contudo sentíamos que desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o pai rico continuou. Não estão gostando desses 25 centavos a hora? Coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas na realidade o meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representava uma fortuna. Ok, vou pagar $1 a hora, prosseguiu o pai rico com um sorriso malicioso. Agora meu coração acelerou de verdade, meu cérebro topa, e eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim, fiquei calado. Ok, $2 a hora. O meu pequeno cérebro e coração quase explodiram. Afinal, estávamos em 1956 e receber $2 a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não podia me imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim. Queria fechar negócio. E podia ver a bicicleta e a luva de beisebol novas e a adoração dos meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E ainda por cima, Jimmy e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre, mas consegui me manter em silêncio. O sorvete estava derretendo e escorrendo pela minha mão. O pai rico olhava para 2 garotos que o olhavam de volta, estarrecidos, de olhos arregalados e mente vazia. Ele sabia que estava nos testando e que parte de nossas emoções queria topar a negociação. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada em suas almas, que pode ser comprada.
e que também tem uma parte forte que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevalecia. Ok, $5 a hora. De repente fez-se um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganhavam $5 por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte da minha alma que era fraca e necessitada estava calada. A parte que não se vendia estava à frente. Então, uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegara a esse ponto. Muito bem, disse o pai rico suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E isso por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente. E quando recebem o pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então se define o padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar contas. A vida das pessoas é eternamente enrolada por duas emoções, o medo e a ambição. Ofertar-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É a isso que chamo de corrida dos ratos. E há outro jeito? Perguntou Mike. Sim, disse o pai rico, mas poucas pessoas o descobrem. E qual é? Questionou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse o pai rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estavam mentindo. Disse para falarem a verdade, retrucou o pai rico. A verdade sobre o quê? Perguntei. Sobre como estão se sentindo, respondeu o pai rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. O senhor está dizendo que as pessoas estão no parque, as pessoas trabalham para o senhor e a senhora Martin não fazem isso? Perguntei. Duvido, disse o pai rico. Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em vez de enfrentar o medo, resistem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente e não usam as suas mentes, disse o pai rico, batendo nas nossas cabeças. Então elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria, do desejo, da ambição se apossam delas e novamente reagem e não pensam. São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. Exatamente, falou o pai rico. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, reagem a seus sentimentos sem refletir. Elas sentem o medo, vão para o trabalho esperando que ele aplaque esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme o seu temor, mas novamente nada. O receio as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação.
de modo que se levantam e vão para o trabalho, esperando que o contra-cheque mate esse pavor que lhes rói a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. Ele controla suas emoções e suas almas. Agora eu vou ler aqui, ó, essa partezinha. No livro seguido tem alguns dizeres e poemas e coisas assim. E esse aqui é assim, 20 anos atrás. O principal medo. À medida que a população mundial envelhece e mais pessoas se aposentam, o principal medo, segundo relatos, é o associado a finanças. Quase 50% dos entrevistados temem que vivam mais do que seu dinheiro, ficando sem ele na melhor idade. Na melhor idade seria a velhice, né? O pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas na verdade não entendemos o que ele falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impelia a correr para o trabalho. As crianças já ficam acostumadas a achar que o trabalho não é uma coisa boa. Então, assim, é um círculo vicioso realmente, né? Quando trabalha pelo dinheiro e não pelo propósito, a gente muitas vezes não vê prazer no nosso trabalho, né? Então, as crianças acabam acostumando a ver os pais assim. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível das suas palavras, o pai rico falou: e quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha na vida de vocês. É isso que eu quero ensinar a vocês. Não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema. Não resolve? Perguntei surpreso. Não resolve. Deixem-me falar desta outra emoção que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que acreditam que ele pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas, perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike. Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o receio de ficarem sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrirem que esse temor só fica pior. Agora, elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já têm muito. Sei que pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornar ricas ficam maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que seus amigos dirão se perderem o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. Então, um homem pobre é mais feliz? Perguntei. Não acho, replicou o pai rico. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele.
Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto da nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse, talvez antes o tivéssemos ignorado. O pai rico tirou da carteira uma nota de $1 e fez um gesto para o velho. E ao ver o dinheiro, ele se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profusamente e saiu encantado com a sua boa sorte. Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse o pai rico. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não importa, mas trabalham 8 horas diárias. Isso é uma negação da verdade. É o que ele estava falando antes da verdade, né? Do que cada um sente, do que cada um pensa sobre o trabalho que fez. Por isso que ele fez essa pergunta para os 2 meninos. Como que vocês se sentiram trabalhando, né? Desse jeito que trabalharam nas últimas semanas? Então, assim, ao ver... ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse o pai rico. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não importa, mas trabalham 8 horas diárias. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, por que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Enquanto eu estava ali sentado, ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que o meu próprio pai dizia: não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo sempre: trabalho porque gosto do que faço. Então, o que temos que fazer? Perguntei. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não, isso seria uma perda de tempo, falou o pai rico. As emoções são o que nos torna humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa a energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use a sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa, exclamou Mike, não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor. Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com as emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo? Pedi. Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com a emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro se tem que pagar as contas, falei. Sem dúvida, disse o pai rico sorrindo. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, continuou o pai rico, se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar: um emprego seria, em longo prazo, a melhor solução para este medo? Na minha opinião, a resposta é não. Um emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema contínuo. Mas meu pai sempre fala: vá para a escola, tire boas notas para que possa conseguir um emprego bom e seguro. Falei um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar isso uma boa ideia. Mas, em geral, é o medo que leva as pessoas a darem esse conselho. O senhor quer dizer que o meu pai fala isso porque tem medo? Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e se enquadrar na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para você. E eu acho que o seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes, mas elas não resolvem a questão do medo. Veja,
É esse o mesmo temor que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a se preocupar tanto que vá para a escola. E o senhor aconselha o quê? Perguntei. Quero ensiná-los a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Com horizontes. Mostrar-nos o que pessoas como a senhora Martin não viam. Ele usava exemplos. Eu vou ler agora essa partezinha aqui. Caiu. Agora tá escutando? Caiu, né? Travou total, Inês. Agora tá ok? Tá. Tá me vendo bem? Tá, beleza. Então, gurias, olha só. Começava finalmente. Legal, Inês. Obrigada, Suzane, obrigada, Inês. Então, começava a finalmente fazer sentido. Vocês viram que interessante, né? Aquela coisa de ir trabalhar. Show, beleza. De ir trabalhar pelo medo, né? E o outro raciocínio de fazer o dinheiro trabalhar pra gente e não a gente trabalhar por dinheiro, é isso que ele estava tentando explicar. Mas assim, é a minoria das pessoas que pensam dessa maneira, né? Por isso que a gente identifica, tem 5% de pessoas no mundo que são independentes financeiramente, né? Que construíram a liberdade financeira, são os milionários, os ricos, bem-sucedidos, que trabalham por amor. Porque ser rico por medo de perder não é também o caminho, né? Porque esse medo de perder, ficar rico, essa ganância, não é a mesma coisa que ambição, né? Então, tu trabalhar por ter medo de perder é uma escravidão também, né? Juntar, juntar, juntar e não fazer daquilo circular com uma harmonia, né? Então, começava finalmente a fazer sentido. Ele queria abrir nossos horizontes, mostrava-nos que o que pessoas como a senhora Martin não viam. Ele usava exemplos que pareciam cruéis na época, mas nunca os esqueci. Naquele dia, a minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados, só que trabalhamos em níveis diferentes, disse o pai rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha, a armadilha criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que eu quero ensinar. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se, primeiramente, vocês não dominarem suas emoções e ficarem ricos, serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então, vocês, garotos, vão para a escola e se formem. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O meu pai instruído tinha uma ótima formação e carreira, mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro, como o desejo por dinheiro afeta o nosso pensamento? Perguntou Mike. Como se sentiu quando eu o provoquei com um aumento no pagamento?
Notou que o seu desejo crescia quando ele ofereceu $5 por hora, né? Antes eles ganhavam 10 centavos por hora. E aí eles balançamos a cabeça, afirmativamente. Ao não ceder suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar: isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será usar suas emoções a seu favor e em longo prazo, e não apenas deixar que os conduzam e controlem seus pensamentos. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão lhe levando. É como a história do burro que movimenta a carroça, enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O senhor quer dizer que no momento em que imaginei a nova luva de beisebol, os doces, os brinquedos, isso era como uma cenoura para o burro? Perguntou Mike. Isso mesmo. Quando crescer, os brinquedos serão mais caros. Um carro novo, uma lancha, uma casa para impressionar os amigos, disse o pai rico com um sorriso. O medo o empurra para fora da porta e o desejo o atrai. Esta é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que pessoas ricas, com muito dinheiro, muitas vezes, têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, pensaria 2 vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Meu pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento de aprender a abrir ou fechar a própria mente. Veja, a escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e a se tornar um membro útil na sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócio, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer, disse o pai rico. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Olha a mentalidade dele em relação à escola. Fez-se um longo silêncio. O pai rico sorria. Não entendi tudo o que dissera naquele dia, mas, como ocorre com a maioria dos grandes mestres, suas palavras são ensinamentos atemporais. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse o pai rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem dessa conversa. Quero que pensem sempre na senhora Martin. Pensem sempre no burro. Não esqueçam nunca, porque as 2 emoções, o medo e o desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida, se não tiverem consciência do que estão controlando no seu pensamento. Passar a vida com medo, sem jamais explorar seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, também é cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver.
Pensar que um emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Não deixem o dinheiro dominar as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou na nossa mesa, o pai rico pegou e lançou de volta. O que a maioria tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse o pai rico. Vou dar alguns exemplos. Um médico, querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família, aumenta o preço de suas consultas. Aumentar os horários torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Aumentar os honorários, na verdade, torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Isso justifica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam os seus honorários. Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os privilegiados e os desvalidos era grande demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete. Por que não aprendemos com ela? Só decoramos mecanicamente datas e nomes e não a lição. E os preços não aumentam? Perguntei. Não em uma sociedade instruída com um bom governo, os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou o Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai rico, mas a maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados, que os céus não permitam que um contador administre que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é em cortar custos e aumentar os preços, o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas, ao mesmo tempo, ela não mostra tudo, acrescentou o pai rico furioso. Existe então uma resposta? Questionou Mike. Sim, disse o pai rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não a pensar com as emoções. É diferente, né? Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistiram às suas emoções, quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se render às emoções. Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que receberemos se formos com o Senhor? O que acontecerá se concordarmos em aprender? O que obteremos? Perguntei.
O mesmo que o irmão coelho obteve, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Existe um caminho de espinhos? Perguntei. Sim, disse o pai rico. O caminho de espinhos representa o nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraquezas e carências, selecionando os nossos pensamentos, é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Perguntou Mike, intrigado. Sim, escolher o que pensamos em vez de reagir às nossas emoções. Em vez de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver os problemas, porque está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar suas contas. Pergunte-se, trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para este problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acaba correndo porta fora para um trabalho que odeia. A boneca de piche está no controle. Isso é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos? Perguntou Mike. Isso é o que vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos em vez de reagir apavorados, tomando café da manhã afobadamente e disparando porta fora. É bem assim, né, que a vida é. A vida de quem quer, né, ser escravo pelos horários e tal, enfim. Lembre-se do que disse antes. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Olha só, é bem isso mesmo, né? Lembre-se do que disse antes. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do fim do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas. Ou melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar, há outra maneira? Suas emoções estão no controle do seu pensamento, mas não a razão. E a gente escolher os pensamentos é a grande saída, né? Agora eu vou ler esse aqui, gente, para finalizar, né? Vocês têm algum comentário a fazer? Nossa, que loucura! 20 anos atrás, emoções e inteligência. Trabalho constantemente para controlar os meus pensamentos e emoções. Vi este jogo se repetir na minha vida. Quando a emoção é intensa, a inteligência sai de cena. Quando a gente se deixa levar, né, pela emoção, a razão sai de cena mesmo, né? Então, gente, a gente leu da página 37 até a página 48. Muito legal. Depois, a outra parte, ele ainda tá na lição número 1, né? Até aqui, vou botar. E amanhã, às 11 da manhã, eu tô aqui. Quantas lições em um único livro. É incrível, né, Inês? Esse livro, ele é complexo, porque nesses bate-papos que o pai rico e até que o pai pobre tem com os meninos, nesses bate-papos, eles educam as crianças, né? Só que veja bem, quando a gente educa alguém, educa uma criança, a gente pode educar essa criança para um caminho específico, né? E que esse caminho seja da independência financeira. Isso que eu penso. Que lição, né? Inês e Suzane, por favor, comentem no post, eu vou deixar a live salva. Comentem alguma coisa para incentivar aí mais pais e mães a virem com a gente nesse livro. Olha, eu acho que umas 20 e poucas videoaulas a gente já conclui esse livro. Porque a gente está lendo 10 páginas por dia, mais ou menos, né? Obrigada, muito obrigada pela participação de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.